Sabe, o Espírito Santo está falando com gente aqui hoje. Sabe qual é o seu problema, ô irmã? Você é casquinha de ferida, pô. Sabe qual é o seu problema, irmã? Você é hipersensível. Você tem pele de bebê, pô. Entendeu? Você não tem pele grossa, coração mole, mente expandida, mente larga. A maior ofensa quem sofreu foi Jesus na cruz, pô. Toda vez que você se sentir ofendida, toda vez que você se sentir ofendido, olhe para a cruz. Entendeu? Olhe para a cruz, olhe para a cruz. A sua ofensa vai ficar desse tamanho assim, ó. A sua ofensa a ofensa contra você vai desaparecer. Vai desaparecer, vai desaparecer. O que as mulheres brilhantes fazem que as outras não fazem? Que o Espírito Santo, nesta manhã, fale ao teu coração, fale à tua alma, que o Espírito Santo mexa com você que está comigo agora, tá? Provérbios, capítulo 14. Eu gosto muito do livro de Provérbios. Enquanto Salmos fala do nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus, o livro de Provérbios nos fala do nosso relacionamento horizontal. Então você tem que ler Salmos para aprender a se relacionar com Deus, e você tem que ler Provérbios para aprender a se relacionar com as pessoas. Entendeu? Então você lê Salmos e você lê Provérbios. E no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 1, diz assim, ó: a mulher sábia edifica a sua casa. Olha só, a mulher sábia, tá? Mulher sábia, porque tem a mulher tola e tem a mulher sábia. Tem a mulher imprudente e tem a mulher virtuosa. Tem a mulher sem noção e tem a mulher sensata. A mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela levanta, ela contribui. A mulher sábia edifica a sua casa. Por que eu estou dando ênfase à sua casa? Porque tem mulher que ela fica tão preocupada com a casa dos outros que ela acaba esquecendo da sua própria casa. Entendeu? Tem mulher que fica tão preocupada com a casa dos outros que ela acaba esquecendo da sua própria família, da sua própria casa. E o texto é muito claro. A mulher sábia edifica a sua. Como vai sua cozinha, como vai seu quarto, como vai sua sala? É muito engraçado, gente. Outro dia eu vi um lance que eu tive que dar risada. Uma irmã, sabe, assim, bem gordinha, né? Uma irmã, com todo respeito às gordinhas, na verdade, até porque eu não sou tão magro assim. Veja só, outro dia eu vi um lance assim, uma irmã que estava assim, acima do peso, né? E aí ela olhou para uma outra, ela olhou para o prato da outra, ela cochichou assim, meu Deus, como aquela irmã come? Meu Deus, como aquela irmã come assim, não é? E ela cochichando a respeito da outra e não se enxergando que ela estava bem mais acima do peso do que aquela que estava na concepção dela comendo mais um pouco. Então, este é o problema, este é o problema. Quando se cuida mais da casa dos outros do que da sua própria casa. Quando se cuida mais da vida dos outros do que da sua própria vida. Quando se cuida mais da vida dos outros do que a sua própria casa. Percebe? Então, veja só, nós precisamos ter autocrítica. A gente precisa fazer uma autoavaliação. A gente precisa ter espelhos para os quais a gente olhe e se enxergue. Eu preciso me ver, preciso me perceber, preciso me enxergar. E é um problema sério quando a mulher não se enxerga, quando a mulher apenas enxerga os outros. Agora, o que as mulheres brilhantes fazem que as outras não fazem?
O que as mulheres excelentes fazem que as outras não fazem? O que as mulheres extraordinárias fazem que as outras não fazem? Se você não assistiu o primeiro vídeo, assim que terminar esse, vai lá e assista, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá e assista. Primeiro, desse assunto aqui, o que as mulheres brilhantes fazem? Porque eu já estou aqui, no ponto de número 5. As mulheres brilhantes sabem se relacionar com a família de origem do marido. A qualidade da vida conjugal depende muito de como o casal se relaciona com a família de origem do outro, tá? Infelizmente, a maioria dos casais não passaram por um curso pré-nupcial. Infelizmente, né? Eu digo isso infelizmente. Vou repetir. Infelizmente, a maioria dos casais não passaram por um curso pré-nupcial de preparação para o casamento. Por isso vivem batendo cabeça, tá? Sempre que eu aconselho um casal que está para casar, eu deixo muito claro, preste atenção, eu deixo muito claro para eles, guarda isso. Casar é como você comprar um CD com 10 músicas. Você lembra do CD? Lembra do CD? Aquela bolachinha assim, Não tem um CD aí, não é? Não tem. Eu ia mostrar para vocês um CD. Se tiver um CD por aí, me traz aqui que eu vou mostrar para o pessoal, porque os mais novos talvez não conhecem ainda. Outro dia o meu netinho Davi, gente, estava lá em casa. Quantos anos tem o Davi, Pedro? 8 anos? 8 ou 9 anos, né? Então, acho que ele tinha menos, ele tinha uns 7 anos. Ele foi lá em casa do meu escritório, ele pegou uma fita cassete, chegou para mim assim e falou: ô vô, o que é isso aqui? Assim, com aquela cara assim, de espanto, né? Ô vô, o que é isso aqui? Aí eu fui explicar para ele que aquilo lá era uma fita cassete, que o que hoje está no pendrive, o que hoje está nas plataformas digitais, entendeu? E ali, gravado, e aí ele fica perguntando, mas como, né? Mas como fazia, né? E tal, né? Mas como é que o som fica aqui nessa fitinha aqui e tal, né? Deixa eu explicar. Então, o CD era uma bolacha, assim, um CD, não é, de metal, né? Acho que era de metal, nem sei do que era, mas eu sei que ali ia 10 músicas, 12 músicas. Então, casar é assim, é como comprar um CD, certo? Com 12 músicas. Mas você gostou de uma. Você gostou de uma música, mas como você comprou o CD, você tem que levar 11 a mais para casa. Casamento é assim. Você gostou de uma música e você leva 12 para casa. Você gostou de uma música, você leva 10 para casa. Eu não casei só com a Rose. Eu casei com a mãe dela, casei com o pai dela, casei com os irmãos dela, casei com as irmãs dela, casei com a família dela, pô. Não tem jeito, irmão. Irmã, não tem jeito, certo? Casou com a família inteira. É assim mesmo, é assim. Casou com a família inteira. Se todas as mulheres entendessem isso. Se todos os homens entendessem isso. Isso para mim é tão básico. E isso, para mim, é tão simples. Eu entendi isso desde o início. Eu tenho 36 anos de casado, nós estamos no ano de 2022. Eu tenho 36 anos de casado. Desde o início eu entendi isso. Desde o início. Eu não estou casando só com a Rose. Eu estou casando com a mãe dela, com o pai dela. Eu estou casando com os irmãos dela. Estou casando com a família dela, entendeu? Então, as mulheres brilhantes, elas sabem se relacionar com a família de origem. Aí, eu sei que tem muitas mulheres já falando assim: pastor, eu quero aprender. Como é que eu me relaciono bem com os pais do meu marido? Como é que eu me relaciono bem com aquela minha cunhada que é uma malinha sem alça? Como é que eu me relaciono bem com aquele meu cunhado que também é bem chato? Como é que eu me relaciono bem? Preste atenção. Quem faz o ambiente é você. Quem faz o ambiente sou eu.
Quem estabelece os limites somos nós, certo? É possível conviver de forma saudável, respeitando os limites do outro e impondo limites para que os outros respeitem. O apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 12, ele diz algo muito interessante. Ele diz aqui, ó, no verso... ele diz aqui no verso de número 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo. Se possível, quanto depender de você, quanto depender de mim, tende paz com todos. Paulo está dizendo, se possível, o que depender de você, tende paz com todos. E o segredo, gente, ó, vou dar uma chave para vocês, hein? Eu vou dar uma chave. Está marcando aí, está escrevendo aí? Eu vou dar uma chave. Você precisa ter, primeiro, mente larga, mente expandida. Segundo, você precisa ter um coração mole. Terceiro, você precisa ter pele grossa. Eu acho que a pele mais grossa é a do rinoceronte. Dessa grossura assim, né? Você tem que ter pele de rinoceronte, pele grossa. Gente hipersensível não se relaciona com ninguém, né? Gente hipersensível não participa de grupo nenhum. Gente hipersensível. Conhece gente assim? Tem gente que, meu Deus, tem gente que não aguenta uma correção, tem gente que não aguenta uma chamada de atenção, tem gente que não aguenta assim uma palavra mais forte do pai, da mãe, do líder, do pastor. Eu me lembro que um dia Jesus disse assim para Pedro, né? Primeiro Pedro teve uma revelação maravilhosa, né? Quando Jesus perguntou, está em Mateus capítulo 16, quando Jesus perguntou assim, o que dizem os homens ser o filho do homem, né? E aí um disse, Jeremias, outro, João Batista, outro, um dos profetas. Aí Jesus disse, e vocês? Aí Pedro teve a revelação. Disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Deus disse, Jesus disse, Pedro, você teve uma revelação que veio do céu, hein? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Mas logo em seguida o Pedrão dá uma pisada na bola assim terrível. Logo em seguida, Pedro repreende Jesus porque ele queria ir para Jerusalém, onde ele morreria. Pedro repreende, chama Jesus no canto e dá uma bronca em Jesus. Como assim? Você não pode ir para Jerusalém, tem dó de si mesmo, tem piedade de si mesmo. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Já pensou se o pastor disse para o irmão, para trás de mim, Satanás? O irmão nunca mais volta na igreja, não é? Já pensou se o pastor disse para a irmã, para trás de mim, Satanás? Agora, preste atenção, que Pedro entendeu que Jesus estava mandando embora Satanás e não Pedro, né? Jesus estava mandando embora o diabo e não Pedro. Então, você não pode ser hipersensível, tá? Tanto a nora não pode ser hipersensível, quanto a sogra não pode ser hipersensível, o sogro não pode ser hipersensível, não é? A nora, o sogro, o genro, não pode, a mãe, o pai, ser casquinha de ferida, tá? A gente precisa ter mentes, sabe? O Espírito Santo está falando com gente aqui hoje. Sabe qual é o seu problema, ô irmã? Você é casquinha de ferida, pô. Sabe qual é o seu problema, irmã? Você é hipersensível. Você tem pele de bebê, pô. Entendeu? Você não tem pele grossa, coração mole, mente expandida, mente larga. A maior ofensa a quem sofreu foi Jesus na cruz, pô. Toda vez que você se sentir ofendida, toda vez que você se sentir ofendido, olhe para a cruz. Entendeu? Olhe para a cruz, olhe para a cruz. A sua ofensa vai ficar desse tamanho assim, ó. A sua ofensa a ofensa contra você vai desaparecer. Vai desaparecer, vai desaparecer.
Tem gente aí que não conversa não conversa com ela. Por quê? Por causa de uma bobagem. Não. Eu cortei meu relacionamento com ele. Por quê? Por causa de uma besteira, por causa de uma bobagem. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vamos crescer, pô. Vamos crescer. Criança é que briga por causa de pirulito. Criança é que briga por causa de chocolate. Criança é que chora e briga por causa de mamadeira emocional. Por causa de mamadeira, né? E as crianças, os imaturos, é que briga por causa disso, não é? Então, talvez sua relação não é melhor com a sua família de origem, porque você é casquinha de ferida, pô. Talvez a sua relação não é melhor com a família de origem, porque você é sensível demais. Por exemplo, tem sogra que acha que para onde a nora for com o filho, tem que levar ela. Quem falou para você que tem que levar você? Quem falou? Tem mãe que acha, aonde a filha for, tem que levar ela. Quem falou que tem que levar? Não tem que levar nada, meu irmão. Casou, foi embora. Eu tenho 3 filhos casados. O Douglas casou com a Valéria, a Letícia casou com o Felipe, o Pedro casou com a Kelly. Tem 3 filhos casados. E cada um vive a sua vida. Inclusive, eu vivo a minha vida. Entendeu? Então, irmã, para de achar, tá? Para de achar que os seus filhos casados têm que agora assumir a paternidade de vocês. Nada disso, gente, nada disso, entendeu? Nada disso. Ah, não, foram para o restaurante e não me levaram. Ah, foram de férias e não me levaram. Ah, foram passear e não me levaram. Ô, irmã, cresce, pô. Cresce, irmã, cresce, entendeu? Cresce. A Bíblia diz, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe. Agora, é claro, tem almoço que eu preparo para levar minha sogra. Ah, tem jantar que a gente prepara para levar a mãe. Ah, tem férias que a gente se programa e se organiza para levar os pais. E lindo isso, mas não que isto seja obrigado, e se não o fizer, ela não vem mais na minha casa. Eu não vou mais na casa dela. Vamos crescer, gente. Vamos crescer, gente. Vamos crescer. Vamos crescer. Para se relacionar bem com a família de origem, certo? Cada um vivendo a sua vida, respeitando os limites do bom senso, honrando pai e mãe, certo? Quinta coisa que as mulheres brilhantes fazem que as outras não fazem. Quinta coisa. Elas sabem dar apoio moral e psicológico ao marido. Elas sabem dar apoio moral e psicológico ao marido. O que mais um homem espera da esposa ao se casar, além da realização sexual, é apoio moral e psicológico. Preste atenção, eu vou ler um texto bíblico aqui. O que mais, o marido espera da esposa depois da realização sexual é apoio moral e psicológico. Tá bom? O que mais o homem espera da esposa é apoio moral e psicológico. É interessante que a Bíblia diz, não é? Que a mulher sábia edifica a sua casa. E a Bíblia diz também que a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido. O que significa ser a coroa do seu marido? Significa que ela o trata como rei, o respeita como líder, o reconhece como autoridade da casa. Você sabe dar apoio moral e psicológico para o seu marido? O seu marido ao seu lado se sente plenamente seguro e sabe que, ao voltar para casa, ele tem uma mulher com a qual ele pode contar, porque ela dá apoio moral e psicológico.
Entendeu? Sabe, nada pior do que voltar para casa e não ter uma mulher que dê esse apoio moral e psicológico. Como eu preciso disso, como todo marido precisa disso. Sabe, muitas vezes nós sofremos perdas fora de casa. É um negócio que deu errado. É uma decepção que a gente sofre com um colaborador. É uma traição que sofremos, de repente, de um amigo. Sabe? É uma notícia que recebemos que nos frustrou. Por isso que o lar precisa ser um refúgio para as tensões e pressões da vida. Por isso que o lar precisa ser um refúgio para as tensões e pressões da vida. Quando o guerreiro volta para casa, e às vezes perdeu algumas batalhas na rua, às vezes perdeu algumas batalhas, como eu já disse aqui, certo? Às vezes o cara se distraiu e bateu o carro, e aí provocou um prejuízo. De repente, o cara tinha um negócio fechado, mas do outro lado a pessoa desistiu. Ou então, alguém que ele confiava muito traiu. E aí ele chega em casa, ele tem uma companheira, ele tem uma amiga, ele tem uma auxiliadora idônea, aí ele tem uma ajudadora. Aí ele tem apoio psicológico, ele tem apoio moral, ele tem um apoio psicológico, ele tem apoio moral, ele é recebido como guerreiro que vem da batalha, e aí ela o recebe, o acolhe, o abraça, aí ele se sente amparado, acolhido. Sabe, eu louvo a Deus porque a minha esposa é assim. Eu louvo a Deus porque a minha esposa tem sido esse ombro amigo, esse colo amigo, esse porto seguro. Um outro ponto, o que as mulheres brilhantes fazem que as outras não fazem? Elas procuram ser a alma do matrimônio. Elas procuram ser a alma do matrimônio. Uma mulher sábia é capaz de fazer a viagem conjugal ser mais prazerosa a cada dia. Eu gosto disso. Se o casamento é uma viagem, esta viagem precisa ser prazerosa. Se o casamento é uma viagem, esta viagem precisa ser extraordinária. Agora, para que esta viagem conjugal seja extraordinária, eu não posso ter ao meu lado uma mulher com um comportamento ordinário, com um comportamento irritante, perturbador. Deixa eu fazer uma pergunta para as mulheres que estão me assistindo agora. Viajar ao teu lado é uma maravilha? Do teu lado, o teu marido se sente no céu ou no inferno? Do teu lado, o seu marido se sente, se sente no melhor lugar do mundo ou se sente num campo de batalha ao lado de um inimigo perigoso? Como é viajar com você? Como é estar ao seu lado, minha irmã? Eu me lembro uma vez que um amigo se despediu de mim, né? Nós tínhamos saído da empresa e nós estávamos indo, acho que para o ônibus que levava a gente para casa. E aí eu disse, tchau, amigo, vai com Deus. Ele disse, tem que ir com Deus mesmo. Porque eu vou me encontrar com a dona Jararaca. Meu pai! Eu disse, cara, meu Deus, eu não quero estar na sua perna, não. Você vai encontrar com a dona Jararaca? Já pensou o marido que diz assim, ó, vou para casa me encontrar com a minha adversária? Isso é terrível. Graça e paz, pastor Josué, gostaria de uma palavra, pois eu não sei mais o que fazer com meu esposo, porque quando eu faço qualquer pergunta sobre gastos dele e da casa, vem com 4 pedras nas mãos. O que faço? Olha, eu dou uma aula sobre comunicação.
E sempre que eu dou esta aula sobre comunicação, eu explico algumas coisas que as pessoas precisam entender. Por que muitas vezes nós não temos a resposta que gostaríamos quando comunicamos algo? Por quê? Nós não temos a resposta que gostaríamos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós falamos primeiro, na hora errada. Outro dia, um marido disse assim, pastor, eu não aguento mais. Quando eu chego do trabalho, depois de um dia cansativo, exausto, aonde foi uma batalha, eu nem bem chego em casa, a minha esposa já descarrega em cima de mim um caminhão de coisas ruins que aconteceram, que está acontecendo. Aí, pastor, eu não aguento. Aí eu não aguento. Então, muitas vezes, irmã, a mulher fala numa hora errada. Segundo, às vezes fala na hora errada, né? E no lugar errado. Aí é pior ainda. Por exemplo, está almoçando, o marido leva a esposa para almoçar ou para jantar. E um jantar gostoso. Ele fez aquilo até com a intenção de preparar o terreno para um diálogo sexual à noite. Aí logo ali ela resolve colocar na mesa questões que não era a melhor hora, não era o melhor lugar para falar. Entendeu? Ou então, a esposa fala na hora certa, no lugar certo, mas ela erra na forma. Ela erra na maneira de falar. Ela usa o tom errado. Ela não usa suavizadores. Sabe o que são suavizadores? É quando você primeiro elogia a pessoa, depois você fala o que tem que ser dito e aí você cobre com aquele outro, com aquela a outra fatia do pão, aí você termina sempre reconhecendo o valor e elogiando a pessoa. Não usa suavizadores. Então, preste atenção. Escolha o melhor lugar, escolha o melhor horário e escolha a melhor forma. Outra pergunta. Pastor, o meu marido é tão teimoso que sempre que faz coisas para nós, prejudica financeiramente e não enxerga. Peraí, o meu marido é tão teimoso que sempre que fazia coisas para nós, prejudicar financeiramente, para nos prejudicar financeiramente, e não enxerga. Ele não escuta absolutamente ninguém. O que devo fazer? Estou ficando doida. Que coisa, né? Realmente é complicado. É interessante que hoje, no meu devocional, todos os dias eu escrevo um devocional e disponibilizo esse devocional lá no Telegram. Por isso que é bom você me seguir no Telegram. E hoje eu estava falando sobre Paulo no meu devocional, né? É interessante que Paulo, ele estava em uma determinada cidade e estava havendo um levante contra a igreja. Né? E Paulo era muito impetuoso, Paulo ele era muito corajoso, Paulo tinha convicções inabaláveis. E Paulo queria não ir para o confronto. Mas aí alguns amigos disseram, não é prudente que você vá, Paulo. Aí outros também disseram, Paulo, não é prudente que você vá. Simplesmente Paulo se submeteu. Paulo escutou. Paulo não foi para o confronto. E olha que Paulo era valente. O Paulo gostava de um confronto. Paulo não foi. Paulo ouviu seus amigos. A Bíblia diz que quem sabe ouvir faz a sua morada entre os sábios. Habita com a sabedoria. Quem sabe ouvir faz a sua morada com os sábios. Então, o seu marido precisa aprender a ouvir. Agora, ele vai aprender com o mentor, vai aprender com o pai espiritual, vai aprender com um conselheiro, tá bom?